A Bíblia tem algumas curiosidades e hoje eu estou falando de uma curiosidade que está no livro de Números, capítulo 22, onde a jumenta fala com o falso profeta. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse: Que te fiz eu para que já me espancaste 3 vezes? Então Balaão disse à jumenta: Por que zombas de mim? Se eu tivesse com a espada na mão, já te mataria já. Que pena que eu não estou com a espada na mão. E a jumenta disse a Balaão: Porventura, eu não sou tua jumenta desde os tempos de cavalgo contigo sempre. Eu tenho o costume de fazer isso. Balaão falou: Não. Essa passagem aqui está no livro de Números, foi quando o povo de Deus saiu do Egito e se acampou de frente dos moabitas. E lá tinha um rei chamado Balaque. Ele se incomodou muito com aquela numerosa multidão que estava ali. Então ele mandou chamar este falso profeta chamado Balaão. Ele chamou alguns príncipes, alguns anciões e mandou alguns presentes e disse: Vem aqui para amaldiçoar este povo que está de frente aqui do meu palácio. Balaque falou. Então os príncipes foram lá conversar com esse falso profeta e falou para ele, ele disse: Fica esta noite aqui que eu vou ver o que Deus irá falar comigo. Foi quando Deus falou para ele, para o falso profeta: Não vai, que esse povo é um povo abençoado. E aí o falso profeta falou para os anciões e disse que Deus tinha falado para ele não ir. Eles voltaram, quando chegaram, falaram para Balaque, o rei dos Moabitas. Balaque não concordou e preparou mais presente com mais honras e mandou de volta para o falso profeta. Quando chegou lá, o falso profeta disse novamente: Fica aqui esta noite que eu vou ver o que Deus vai falar comigo. Mas Deus já tinha dado a resposta que ele não era para ele ir, porque ali era um povo abençoado, era um povo bendito. Mas Deus falou: vai, já que tu insiste, então vai. Foi nesta hora que Deus colocou as palavras na boca de um jumento. Não foi Deus que falou, porque Deus não fala na boca de animais, né, irmãos? Deus colocou as palavras para falar ali com o falso profeta. E ali Deus colocou um anjo como adversário do falso profeta Balaão. Colocou no meio do caminho e ali a jumenta logo viu o anjo do Senhor e desviou. Quando desviou, Balaão logo espancou a sua jumenta. Espancou uma vez. E novamente o anjo do Senhor se colocou no caminho onde tinha duas paredes, de um lado e do outro, e a jumenta se desviou e apertou o pé de Balaão. Balaão ficou muito bravo, espancou novamente a sua jumenta, né? Mas o anjo do Senhor se pôs diante novamente em um lugar no meio do caminho que não tinha passagem nem para um lado nem para o outro. Quando a jumenta viu, se deitou. Foi nessa hora que Balaão espancou com muita força a sua jumenta, né? E ali foi na hora que a jumenta começou a falar com o falso profeta. E disse: Eu tenho esse costume de fazer isso, de se deitar. E ali Balaão disse: Se eu tivesse com a espada na mão, eu te mataria. Foi nessa hora que Deus abriu os olhos do falso profeta e ele viu o anjo do Senhor com a espada desbanhada, né? Ali Deus falou: Olha, se a jumenta não tivesse desviado,
eu te mataria e deixava a jumenta com vida. Essa foi uma curiosidade, né? Onde a jumenta falou com o falso profeta. Então, na Bíblia tem muitas curiosidades, né? E eu no próximo vídeo estarei falando de um rei, onde o rei, ele mesmo condenou a si mesmo. Então, no próximo vídeo estarei falando das curiosidades da Bíblia, né, irmãos? E assim, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.